Pois vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje. Lembramos que nós estamos fazendo a gravação desta aula, tá bom? Nós vamos postar lá no grupo também esta aula para que vocês possam rever tudo depois, tá? Ok, gente? Então é o seguinte, vou colocar aqui o nome do Iago, porque ele já entrou aqui. O Iago, né? Iago, cadê aqui, meu? Cícero Iago Lino da Cruz, né? Aqui o Iago. Sim, tá participando. Tá faltando Ana Lívia. Quem é que mora perto da Ana Lívia Alcântara de Souza? Alguém de vocês? Eu não moro. É porque a Ana Eu Lívia. não moro. Ana Lívia não deu ainda nenhum contato com a gente depois, agora nesse mês, né? Esse David Nascimento também. O Cauê também tá ausente, não sei o que está acontecendo com o Cauê, que ele não está participando. Tá faltando aqui a participação da Iana, Maria Alice também, né? A Maísa também, talvez que não está. Alguém aí tem o contato da Maísa para. Vou ver se eu consigo aqui avisar para ela, Maísa. Eu acho que eu tenho o contato dela aqui. Eu tenho. Eu tenho. Aí ela fez outro. Bora, Maísa, já começou a aula. Você vai conseguir ver. Bora, Maísa, já começou a aula. Não sei se eu tenho o contato da Johanne também. Johanne. Bora, Johanne. Vamos levantar, vamos tomar o café. Já começou a aula, viu? Estão aqui. Amanda. Já avisei aqui para a Johanne. Quem é mais? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um contato também. Pode ser que seja. Pode ser que dê certo, né? Deixa eu ver aqui. Maiara, Maria Alice. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quem é que o telefone da Alice aí? Quem é? João Gabriel. Eu não tenho o telefone da Alice, não. Nem eu. Pois mande aí uma mensagem para ela. Eu só tenho da Johanne. Ali. E eu só tenho da Johanne. Maria Alice. Maria Alice, né? Tem o telefone dela aqui não, já procurei. O contato dela aqui, vou ter que pegar esses contatos. Vou ver se dá certo aqui, que eu vou entrar em contato com eles. No quarto ano, deixa eu ver aqui que você tem. Francisco, Maria, eu tenho da Heloísa, tem da Maria Alice, da Johanne, Eliana. Tem muitas pessoas que não estão conectadas. Vamos lá. Vamos iniciar um momento agora, né, gente? Nosso momento de aula, né? Falando um pouquinho sobre o que nós vamos ver hoje, correção comentada da atividade, né, de hoje. Temos aqui a atividade de hoje, aula remota de língua portuguesa, correção de atividades. Nós vamos de 8 às 9 horas e o link para entrar aqui já foi disponibilizado para vocês. Então vamos aqui começar com a correção
do exercício, né? Que é esse daqui, que é a provinha. Acredito que todos vocês já tenham feito, né? Tá todo mundo visualizando aí, gente? A Sim. provinha? Pronto, então aqui em Escola de Ensino Infantil Fundamental Javas Passarinho, avaliação de língua portuguesa, gramática. Tem uma avaliação de gramática. Então aqui você coloca seu nome completo, eu vou colocar o meu porque eu vou fazer a correção, tá? Professor, pronto, vou colocar professor, professor, pronto. Fazendo aqui a correção. Aí vem aqui. Vamos ver quem foi que fez aqui, vamos ver quem foi que vamos ver quem foi que já entregou, né? A avaliação, né? Ou seja, teve 5 pessoas que fizeram essa avaliação aqui. Vamos ver quem foi. Vamos ver quem foi. Coloca aqui individual. Bom, quem foi que fez a prova? Primeiro, a Maria Johanne já fez. Ela acertou 4 questões de 10, né? De 10 questões ela acertou 4, né? Então, nota baixa, né? Aqui é Maiara Silva acertou 9, né, Maiara? Você foi muito bem, acertou 9. Quase todas as questões ela acertou. Aqui acertou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Deixa eu ver qual foi a única que ela errou. Acertou aqui. Pronto, foi aqui a sexta questão, não foi? Então foi muito bom aqui a provinha dela, que realmente está de parabéns a Maiara Silva Paiva, né? Tá de parabéns, viu? Vamos ver aqui a Heloísa Oliveira, né? A Heloísa acertou 3 questões só, de 10 pontos, né? Nessa primeira, porque ela marcou 2, ó. Não pode, não, tá, não, tá errado aqui, né? Porque ela era substantivo, tá aqui a resposta correta, né? Já dá o resultado aqui. Também errou. Pianista, indígena, aqui acertou. Então eu creio que foi um pouco de, talvez ela tenha se precipitado, né? Não leu bem as questões. Maria Maísa Rodrigues, ela fez, acertou 5 de 10, né? 5 questões também. Maria Maísa, quem foi mais? E por último, a Maísa também, ela fez de novo, né? Ela fez de novo. Maísa fez de novo. Aí agora ela acertou tudo, né? Ok? Apesar de valer só uma vez, né? Porque já tem as respostas, né? Vale só uma vez. Bom, voltando aqui, vamos fazer a correção aqui, ver o que vamos fazer a correção comentada, né? Do exercícios. Correção comentada do exercício. E professor. Então, vamos lá, primeira questão. As palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários são chamados de. Então, isso aqui, pessoal, as palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos reais e imaginários são chamadas de substantivo. É a palavra que dá nome aos seres, né? Nós podemos até
fazer uma pesquisa no Google, que ele também vai nos dar essa resposta. Se você pesquisar o que é um substantivo, ele vai dar que são palavras que nomeiam seres reais imaginários, né? Então a resposta correta é aqui, ó, substantivo. Em qual das alternativas abaixo há um substantivo feminino, né? Então vamos analisar aqui. Sol é feminino? É, Maiara, feminino? Sim. A palavra sol é feminino ou é masculino? Homem. Eu, eu digo o sol ou a sol? Então eu posso dizer que o sol é masculino. Então eu quero o quê? Um substantivo feminino. Em qual das alternativas abaixo há um substantivo feminino? Então, sol é masculino, vulcão também é masculino, cachorro é masculino. A única que é feminina é a palavra porta. Porque eu digo a porta ou o porta? A porta. Então, eu tenho aqui um substantivo feminino. Então, eu marco ele aqui. Ok? O feminino de elefante. Aí aqui é para você marcar o feminino de elefante. Aí eu tenho elefantoa, elefanta, leoa, anta. Aí você aqui é uma pegadinha, né? Você vê que o feminino de elefante é elefanta, não é? Pronto. Elefanta. Quem marcou elefantoa errou. Leoa não é feminino de elefante, é o feminino de leão. Anta também não é feminino de elefante, ok? Sim. Marque a opção onde há somente substantivo comum de dois gêneros. Gente, o que é um substantivo comum de dois gêneros? Vamos entender. O substantivo comum de dois gêneros, tá? É aquele que a gente, para encontrar o feminino masculino, a gente tem que colocar o ou a. Porque quando eu digo pianista, tá? A palavra pianista, ela é comum de dois gêneros porque ela pode ser tanto masculino como feminina. O que que vai me dizer que se essa palavra é masculina ou feminina? É o acréscimo do artigo o ou do artigo a antes da palavra. Então, por exemplo, pianista, quando eu digo o pianista é masculino, quando eu digo a pianista é feminino. Então, a única palavra, a única alternativa que só tem substantivo comum de dois gêneros é essa daqui, tá? Pianista, gerente, indígena. Porque para mim fazer o masculino e feminino, eu tenho que obrigatoriamente usar o artigo na frente do substantivo. Que aí eu vou determinar se é masculino ou se é feminino, ok? Tá tudo bem aí? Aí vem a questão 5. Leia o texto para responder as questões. Então eu tenho aqui, pessoal, um gênero textual chamado de tirinha ou gibi, ou ainda mesmo a abreviatura do suporte textual que é chamado HQ, né? O pessoal chama HQ, que é história em quadrinho, ou gibi, tá? É o nome desse gênero aqui. Então, vamos ler aqui o que está escrito, vamos lá. Ei, Diniz, o sujeito aqui está sob efeito de entorpecentes. Nada disso, senhor. Estou assim, pois acabei de voltar de uma viagem do futuro. Ah, é? O que você foi fazer no futuro? Buscar polimona. Que diabo é polimona? Um barato do futuro. Então, a linguagem empregada na tirinha é usada em. Então aqui nós vamos falar da linguagem, né, gente? Você sabe que na nossa língua portuguesa existe muitas variedades linguísticas, tá? Então aqui nós estamos empregando uma variedade linguística que a gente usa no nosso dia a dia. Ou seja, é aquela linguagem que a gente pode usar gírias, a gente pode usar
a linguagem sem preocupação com a gramática, tá? Ok? Então, a linguagem empregada aqui na tirinha é aquela usada em situações formais, situações informais, entrevistas de emprego ou jornais. Claro que essa linguagem aqui, você observando aqui pelo primeiro balão, você já consegue identificar que essa linguagem ela é usada em situações Linguagem informal. Isso, em situações informais. Ou seja, o que é uma situação informal? É aquela situação que você pode conversar sem preocupação, não importa que se você usa o termo adequado ou não, tá? É aquela situação do dia a dia, numa conversa numa esquina, numa conversa na rua, numa conversa dentro da sua família. Você não está se preocupado que tipo de termo, que tipo de palavra você vai usar para se comunicar, tá? Como ele diz aqui, ei, Diniz, o sujeito aqui tá, olha, aqui tá, sob o efeito de entorpecente. Você vê que aqui tá sob efeito de entorpecente é uma linguagem que não está adequada, né? Veja bem, não está adequada do ponto de vista gramatical, não é? Porque se eu fosse mudar essa linguagem informal para a linguagem formal, eu teria que fazer uma série de mudanças aqui. Primeiro que tá não existe na nossa língua portuguesa na gramática. Você diz tá ou está? Quando eu digo, ei, Diniz, o sujeito aqui tá. Você não vai dizer o sujeito aqui tá no centro, na linguagem formal, isso teria que ser mudado. Em vez de o sujeito aqui tá, o sujeito aqui está, né? Você já mudaria aí muita coisa. Então a linguagem aqui ela é usada em situações informais, tá bom? Beleza? Assista. Observando o primeiro quadrinho, as reticências em Ei, Diniz, indica, olha só, reticências é esse sinalzinho aqui, ó, no final da frase. E quando é que eu uso um sinal como esse? Quando eu quero expressar algo vago, algo, quando eu quero causar um suspense, né? Vamos supor que você está falando sobre coronavírus, aí você esquece o outro termo que completaria a frase. Pronto, você coloca a reticência para dizer que vai continuar, a fala continua, tá? Então, nesse caso, quando ele diz, ei, Diniz, o sujeito aqui está sob efeito de entorpecente. Então, essa reticência aqui, ela está representando, pessoal, um suspense, né? Um suspense, porque ele está esperando a fala do companheiro, né? O que o companheiro diz a respeito daquele assunto que ele está falando. Então, indica suspense. Por que não é pausa na fala? Olha, pausa na fala, pessoal, é causado pela vírgula e não pelo o ponto de reticências, tá? Destaque na fala do personagem, não. Quem faz o destaque na fala do personagem, aspas, são as aspas, são os parênteses, né? Que indicam informação, tá? E surpresa, não. Surpresa seria, por exemplo, se fosse um ponto de exclamação. A sétima, o humor da tirinha está em... Onde é que está o humor da tirinha? Pessoal, o que é humor? É aquilo que é engraçado. Nesse texto, qual frase está presente a figura de humor? O sujeito aqui está sob efeito de entorpecentes. Nada disso, senhor. Acabei de voltar de uma viagem do futuro ou um barato do futuro? Aonde que está nesta frase, nessa tirinha, onde que está a graça, ou seja, a situação engraçada?
tá aqui no último balão, tá certo? Que é um barato do futuro. Então você marca aqui um barato do futuro. Beleza, marquei aqui. Leia a tirinha abaixo. Já trabalhou como segurança? Sim, senhor. Inclusive gostaria de apresentar aqui meu currículo. Cuidado, cão bravo. Então, currículo, né? Currículo. Vamos analisar a palavra currículo. A palavra currículo no segundo quadrinho é uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona ou monossílabo tônico. O que vocês marcaram aí? Vamos Uma analisar. paroxítona. Isso. Por que eu tenho aqui, gente, uma proparoxítona? Vamos analisar. Primeiro eu digo o seguinte, que quando é que eu tenho uma oxítona? Quando é que eu tenho uma oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte, não é? Quando que eu tenho uma paroxítona? Quando a penúltima sílaba é mais forte. Quando que eu tenho uma proparoxítona? Quando a antepenúltima é mais forte. Então, observando aqui, eu tenho a antepenúltima mais forte, que é ri, né? Currículo. Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, a antepenúltima é a sílaba mais forte. Então, se a antepenúltima é a sílaba mais forte, então eu tenho a classificação dela como proparoxítono, ok? Sim. Separando as sílabas da palavra ramalhete, podemos dizer que ela se classifica quanto ao número de sílabas em. Então, ramalhete, vamos separar aqui a palavra ramalhete. Ra, ma, lhe, te. Quantas sílabas tem a palavra ramalhete, pessoal? Ó, uma, duas, três, quatro. Então, se eu tenho nessa palavra quatro sílabas, então ela vai se classificar como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos lá, gente, responder. Ela vai ser trissílaba, é? Posso? Não. Não. Ela vai ser polissílaba. Por Sílaba. quê? Porque quando uma palavra tem uma única sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando tem duas, é dissílaba. Quando tem três, é trissílaba. E quando tem quatro ou acima de quatro, cinco, por aí em diante, eu vou chamar isso de polissílaba, tá? Então é isso. Como a palavra ramalhete tem quatro, ela vai ser chamada de polissílaba, tá? Quanto à palavra fé, como só tem uma sílaba, ela é classificada como monossílaba, é claro, né? Eu não falei agora? Monossílaba, Sim. tá? Então, tá aí a correção, gente, da nossa atividade de hoje, né? São, obviamente, 10 questões. Quem acertou todas as 10 tirou 10 pontos, tá? E quem não acertou, né, não se preocupa, não vai ficar preocupado com isso, porque nós estamos aqui para aprender, tá? E, como eu digo, é uma avaliação para saber como é que está o nosso nível, né? Ok? Com essa avaliação eu vou saber como é que está o nosso nível de aprendizado referente à parte da gramática, que é muito importante, né? A parte da gramática que trata da organização dos termos da oração. Ok, gente? Então, esse momento foi para a correção Sim. desta avaliação. Eu vou sair aqui, tá?
São 8h34, agora ainda dá tempo a gente corrigir a atividade do livro, né? Sim, gente, antes de iniciar aqui a atividade do livro, eu queria comentar para vocês sobre. Vamos marcar um momento aí para a gente trabalhar a redação do projeto Agrinho, né? Eu vou marcar uma aula somente para isso. Um momento só para que vocês possam tirar dúvidas de como produzir a redação do Agrinho. Eu sei que muitas pessoas já tentaram fazer a redação, mas houve algumas mudanças, tá? Algumas mudanças aí em relação a isso, que nós vamos fazer uma dissertação, né? E não é fácil a gente fazer uma dissertação, a gente tem que entender a estrutura do texto, entender o objetivo que o texto vai ter e também entender o tema que vai ser tratado nesse trabalho, tá bom? Então nós vamos marcar na próxima semana um debate, vamos debater aqui juntos, vamos ver o que a gente pode fazer para, digamos, para fazer um belo trabalho, né? Para a gente tentar concorrer. Então vamos lá, vamos pegar o livro de vocês. Vou pegar o livro de vocês aí, pessoal. Qual é a página? Acho que é página 62 aqui. Vamos ver aqui se eu não estou enganado, tá? Livro, quarto ano. Livro. Pronto, tá aqui. Vamos deixar abrir aqui um pouquinho. Vixe, não abriu, né? Abriu agora. Era para não deixar logo tudo abrido aqui já. É 8h37. Nós vamos até as 9. Gente? Até as 9, exatamente. Pronto, Então, pessoal, ontem eu falei para vocês do... Vamos ver aqui. Ontem das variantes linguísticas, né? Das variedades linguísticas, né? Vamos ver aqui. Não foi nem de concordância nominal, eu falei de concordância nominal, não, eu estava confundindo com o quinto ano. O nosso assunto todo foi variantes linguísticas, viu, gente? Variantes linguísticas. Deixa eu ver aqui qual é a página. Ixi, vai lá para cima. Então, as variantes linguísticas, né? Nós sabemos que a nossa língua portuguesa, ela está em constante transformação, né, gente? Nós vemos que a nossa língua portuguesa, de acordo com a tecnologia, né, a gente percebe que todo santo dia está surgindo novas gírias, por exemplo, né? Nós vimos aí um monte de gírias que existe. Deixa eu ver aqui.
Pronto, aqui. Nós vimos ontem aqui sobre as variedades linguísticas, né? A realidade aqui é só Então, a gente viu que nos diários, gente, nos diários de Greg, por exemplo, e no diário de Julieta, que a gente leu aqui, a gente trabalhou, Maísa, tudo bem, Maísa? Hum. Eu mandei um recado para você aí, você viu? Sim, é porque faltou internet, Ah, tio. você falta internet, né? Então, beleza, então. Maria Johanne também entrou agora. Maria Johanne, Maria Maísa, vou colocar aqui logo o nome de Bom vocês. dia. Maria e Maísa, cadê aqui, menina? Maria, Maísa, sim, e Maria Johanne. Maria Johanne, beleza. Pois é, no finalzinho da aula a gente faz aqui a triagem novamente. Faz uma triagem aqui para saber quem foi que participou, quem não participou. Então, pessoal, voltando aqui nas variedades linguísticas. A gente viu que as variedades linguísticas, elas são de fundamental importância. Porque dependendo da tipologia de textual que se está estudando ou que se está fazendo, elas recebem aquele papel importante, né? Ou seja, no caso aqui do diário. Professor, como Oi, é a página? aqui é a página que eu estou, é a página 59, né? Então, sobre as variedades linguísticas, que eu estava falando aqui, elas têm um papel fundamental na construção do texto, né? E também do sentido, né? Nós vimos aqui uma comparação para vocês terem uma ideia de como é que é importante, né? A variedade linguística. Aqui no caso da linguagem informal, né? Comparando os dois textos, aqui eu tenho um trecho do Diário de Julieta e aqui eu tenho um verbete de dicionário. Veja como é diferente. Quando Romeu chegou em casa, era desse tamanhinho. Ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Olha aqui o outro aqui. Pequeno mamífero carnívoro da mesma família do leão, da onça, do tigre. Domesticado pelo homem desde tempos muito antigos, é um bom caçador de ratos. Pronto, aqui eu tenho uma definição do gato. E aqui eu tenho também uma informação sobre o gato de Julieta. Então, qual é a diferença desse trecho aqui do Diário de Julieta com o verbete do dicionário? A diferença é que no texto de Julieta você percebe a emoção. Você percebe que a personagem está demonstrando aqui a emoção. Já no verbete do dicionário, apenas traz uma definição do animal, o que não traz emoção para o leitor, nem para os interlocutores. Entendeu como é a importância da linguagem? Então, nós temos aqui a linguagem informal no texto dela e tudo isso tem uma importância aqui, né? Nós vimos aqui na aula anterior e vimos também a questão das gírias, que são importantes, né? Que são expressões mais populares ou informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais, né? Nós vimos que não todo grupo social tem uma espécie de gírias, né? Nós vimos aqui, por exemplo, os surfistas, né? Que aqui nós temos vários grupos sociais. O surfista tem o seu modo de criar as suas gírias dentro do ambiente de trabalho dele, da função que ele desempenha, né? Nós vimos aqui que os surfistas têm as gírias, as seguintes gírias: arrebentar, né? Eu consegui arrebentar, né?
que é a mesma coisa de se dar bem em determinada situação. Cabreirão, caldo, maroleiro, prego. Então, o jogador de futebol também tem suas gírias, né? Bicicleta, bicuda, olha, deu uma bicuda no gol, fulano pegou um frango, né? Lanterninha, então tudo isso são formas de gírias que determinados grupos sociais utilizam, né? Aí os jovens utilizam muito a palavra babado, que quer dizer mexerico, caraca, né? Expressão de admiração, irado também significa satisfação, pagar mico, tá causando. Então, as gírias, pessoal, é muito comum, né? Entre jovens, entre amigos, entre pessoas com que convivemos no dia a dia. Geralmente a gíria é empregada em situações em que o uso da linguagem é mais informal, mais espontânea. Há o uso de gírias próprias de roqueiros, internautas, profissionais de determinadas áreas, feirantes, caminhoneiros, médicos, etc. As gírias podem variar dependendo da região em que são empregadas, pois há diferença de sentido de um lugar para outro, isto é, as gírias usadas em certo lugar podem não fazer sentido em outro, tá? Então, as gírias também é um exemplo, pessoal, de uma variedade linguística. E a gente viu que sobre as variantes linguísticas, sobre os tipos de variedades linguísticas. Nós temos a variedade geográfica, a variedade histórica, a variedade social, tá? A gente viu naquela aula, quem quiser verificar o vídeo depois pode verificar, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês verem o que a gente viu na aula anterior, né? Variedades linguísticas, né? Tipos de variedades linguísticas. Tipos de variedades linguísticas, né? Nós vimos aqui que nós temos vários tipos aqui, né? Nós temos a primeira dela são variante geográfica ou diatópica, né? Que é aquela, dependendo da região que você mora, do país ou do estado, né? Colocamos até exemplo do Brasil, que é um país muito grande em território, tá? E a gente sabe que existe essa variação geográfica, não é? Por exemplo, está relacionado ao local em que é desenvolvido, tal como variações entre português do Brasil e de Portugal, chamado de regionalismo, né? Aqui nós temos um regionalismo, porque citamos aí, por exemplo, que aqui no Brasil a gente conhece esse aparelho como celular, lá em Portugal é telemóvel, né? Ônibus aqui no Brasil e Portugal é autocarro, trem aqui no Brasil lá é comboio. Não? Então, esse é só um exemplo de palavras que aqui a gente conhece que é uma coisa e lá em Portugal é diferente. Eles conhecem como diferente. Por exemplo, aqui a gente conhece moça, né? Aqui a gente chama a menina de moça, lá no Portugal é rapariga, né? Se você for falar aqui que moça aqui é rapariga, Ave Maria, você vai ser até preso, né? Não é verdade? Então, existem diferenças, muitas diferenças de país para país, de região para região, tá? Então, essa variação que eu falei aí, né? É geográfica, né? Até mesmo aqui de um estado para outro. Se você for para o Pará, lá você for pedir, por exemplo, uma tapioca, lá o pessoal não vai saber. Tapioca, lá
eles não conhecem como tapioca, eles conhecem como goma, como beiju, né? Eu quero um beiju de tapioca, aí sim eles vão entender. Se você falar eu quero tapioca, eles não sabem o que significa, né? Então é também uma espécie de variação geográfica, porque você está no mesmo país, você está no mesmo país, mas tem as suas diferenças, né? As suas diferenças. A Aurilene Araújo é a Iana. Iana Lara, né? Colocar logo seu nome aqui, Iana Lara. Iana Lara Veras. Ok. Sim, tá participando sim. Então, como eu estava falando, né? Existe a variedade linguística geográfica, que é chamado de regionalismo. Ou aí vimos também o exemplo da variação histórica ou diacrônica, né? Diacrônica, que é de acordo com o tempo, não é? Tem muitas palavras que a gente usa que já caíram em desuso, a gente não usa mais, não é? Por exemplo, aqui, nessa tirinha, nesse balão dessa charge. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Veja que expressões como elípticos e pegá-la-emos não se usa mais. A gente não usa mais essas palavras. Por quê? Até porque é meio complicado para a gente, né? E outro exemplo é a palavra farmácia, né? Antigamente a palavra farmácia era escrito com vou botar mais exemplos de variantes históricas. Vou colocar aqui variantes históricas. Professor, Oi, posso ir ao banheiro? pode. Ó, outro exemplo de variantes históricas: vós me se, mercê, vós me se, vossa mercê, vós me se, mercê, você, você e se. São variantes diacrônicas, né? Que a palavra você que a gente utiliza hoje, né? Essas palavras já foram usadas no tempo da colônia lá de Portugal. Vossa mercê, vós me se. Mercê. E no português atual, a gente usa isso aqui, ó. Você, você ou se, tá? Então, antigamente usava o Nanguinho usava o você, usava vossa mercê, vós mercê e mercê. Então, isso aqui é uma variação diacrônica, ou seja, uma variação histórica, né? Outro exemplo aqui de uma variação histórica. Aqui nós temos vários aqui. Pronto. Variação histórica, arcaísmo, a lembrar, que ninguém usa mais, a lembrar. Olha, eu quero me alembrar aqui do negócio, mas não consegui me alembrar. Alumiar, barrer, tá? Barrer. Quem não já ouviu essas palavras aqui? Algumas pessoas que chamam barrer, ó, eu vou barrer a casa. Mas é um arcaísmo, ninguém usa mais essas palavras. É varrer, né? Alembrar, alumiar, se mantém quando houver falante, permanece em outras gírias. Gírias também, tem algumas também que já sumiram, que ninguém vê mais, né? E aqui nós temos algum exemplo de variação geográfica, né? No Brasil, cada região possui diferentes linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos várias, né? Abestado,
bobo, leso, tolo, né? Birobado é a mesma coisa que maluco. Bufelar, irritar, ficar bravo. Fulano tá bufelado, tá irritado, né? Amancebado, amigado, aquele que vive maritalmente com outra mulher, por exemplo, amancebado, né? Amarrado, mesquinho, avarento, arretado, tudo que é bom, bacana, legal, avalie, imagine, avalie, né? Avariado das ideias, meio maluco, avexado, apressado, bater a caçuleta, morrer, bisonho, triste, calado, brenha, lugar longe de difícil acesso, escuro, briba, pequena lagartixa e bruguelo, criança pequena. Então você vê que no Ceará, né, no nosso Nordeste, tem muitas variantes, né, da nossa língua, né? Aí eu te pergunto, é errado isso aqui? Não, pessoal, depende muito da questão da cultura do povo, né? Da influência de outras nações, tá? Então você vê que a nossa língua portuguesa ela é riquíssima, né? Riquíssima mesmo. Aí outro exemplo de variante histórica que a gente já mostrou. Aqui é os tipos de variantes. Então é importante, eu depois pega isso aqui e passa para vocês. Tipo de variantes. Enfim, então no caso da palavra farmácia também nós temos exemplo. Então a variação histórica é quando a nossa língua ela cai em desuso, né? E vem outras formas. Como vocês viram aí, pessoal, a palavra barrer não existe mais, a palavra barrer a gente não usa. Então é uma variação histórica. A palavra pegalaemos, elípticos, a gente não usa mais, né? Enfim, então a variação social e diastrática, né? A variação social e diastrática, ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre o orador jurídico e um orador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos, né? Os socioletos é, é observado aqui nessa tirinha, por exemplo, ó, aonde aqui nós temos um médico, que é um homem estudado, e nós temos um caipira, né, que estudou pouco, né? Observando os dois, nós sabemos que quem tem mais habilidade de falar é o médico. O homem aqui, ele vai ficar com a mão na cabeça porque não sabe o que o doutor está falando, né? Ó, ele diz, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O cara que ficou desesperado achando que ia morrer, né? Mas não era nada disso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele apenas estava dizendo que ele estava com furúnculo. Então, nesse caso aqui da linguagem do médico, né, que está destacado com azul, é uma variedade social, tá? Social. Então, quem estuda, quem tem mais capacidade de ter mais acesso ao estudo, essa pessoa ela fala uma língua aproximada do formalismo, da formalidade. Já quem não estuda fala um linguajar caipira, né? Ele disse assim: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E a variação situacional ou diasfásica vai depender da situação, né? Ocorrem com contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, ela pode ser a gíria, pessoal, caracterizada como uma variação situacional ou diasfásica. Nós temos a gíria, pessoal, também a gíria em forma de libras. Tá aqui o pessoal, aqui, entrei pelo cano, também é uma gíria e pode estar associado a variação situacional ou diasfásica, né?
E por último, a linguagem formal e informal, que nós já utilizamos ali na nossa conversação. Vimos que a linguagem formal é aquela que está baseada na gramática, né? Quando eu falo formal, quer dizer que eu estou trabalhando de forma organizada. Ou seja, eu escrevo do jeito que falo ou não. Claro que quando eu vou falar é uma coisa e quando eu vou escrever é outra, tá? Então eu não vou escrever do jeito que falo. Então na linguagem formal eu tenho que ter conhecimento, tá? Eu tenho que ter conhecimento de gramática. Agora, na linguagem informal, eu preciso ter conhecimento da gramática para falar? Não, eu falo de qualquer jeito, né? Eu posso usar uma gíria, eu posso usar uma expressão que eu aprendi lá com meus avós, não é? Num ambiente familiar, eu não preciso ter preocupação com a gramática, tá? É o que aconteceu lá na história do Diário de Greg, na história do Diário de Julieta, que ela usou muitas palavras informais. Beleza? Tranquilo? Sim. Sim. Vamos lá. Eu não vou falar sobre o preconceito linguístico, porque não é o nosso objetivo aqui, tá, gente? Então, aqui no livro de vocês, aqui nessa página 62, na 61 é que tem a explicação aí, aqui das gírias, né? Das gírias. E aqui na página 62 tem essas questões aqui para vocês fazerem, né? A página 62, ó. Reescreva cada frase, substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Se precisar, consulte a página 61. Então, você vai lá na 61, consulta. Por exemplo, meu time está indo muito mal. É o último da classificação no campeonato. Aí você pode colocar aqui, meu time está indo muito mal. É o lanterninha no campeonato. Ou seja, você substituiu a expressão destacada por uma gíria, tá? Aqui na letra B. Preciso contar a maior fofoca. Preciso te contar o maior babado. Ou mexerico. Tá? Então aqui na terceira você vai observar a palavra destacada, você vai copiar a frase de novo aqui e vai só trocar. Em vez de fofoca, por exemplo, eu boto babado, mexerico, né? Surfista iniciante costuma levar muito tombo, mas depois melhora. Tombo aqui, aí você modifica aqui, que repete a frase. Surfista iniciante costuma levar muito caldo, mas depois melhora, tá? Então você vai fazer na terceira questão isso, vai mudar aí as palavras por uma linguagem de gírias, tá certo? E a quarta aqui você vai ler o trecho retirado de um livro paradidático que trata sobre o corpo humano, tá? E observe a linguagem empregada. Você vai ver aqui a linguagem empregada. Aí você nesse texto, as gírias, a linguagem é mais formal ou mais informal? E aqui na página nessa página aqui, a 63, você vai fazer esse exercício aqui, né? Que tem uma tirinha aqui da turma da Mônica, lê os quadrinhos, a seguir a personagem Cebolinha e Mônica. Você vai ler e vai responder também essas questões aqui. Então você vai ler. Para fazer, professor. Não, você vai apenas responder no caderno, tá bom? Então até a 64, viu, gente? Até a 64. Respondam aí no caderno. Agora? Não, vocês vão responder depois da. Vocês vão ter aula agora com o professor Heraldo, não é?
É isso? Não, tio. Não tem? Não, Pois pronto, então não. vocês procurem agora responder logo agora, tá bom? Ô, professor, Oi. é para escrever as questões no caderno? Não, você absolutamente só faz responder no livro mesmo, tá bom?